Voltando, voltando. Voltando, viu, gente? Perdão. Sem querer, eu bati a mão aqui no celular, no botãozinho, ele saiu. Esperar um pouquinho. Voltando, né? Vamos retomar. Então, só retomando, tá? O que eu tava falando antes de sair, antes de desconectar. O que é muito importante, né? A questão do planejamento é a parte fundamental, né? Esse planejamento, né? Voltando um pouquinho, tá, gente? Eu apertei sem querer aqui, ele saiu, né, do Instagram, mas vamos voltar, vamos recapitular aqui o que eu tava falando. Tava na questão do planejamento, né? Porque é muito importante a gente fazer esse planejamento para que na hora que chegue aquele momento da festa, o seu emocional, o seu corpo, né? O seu metabolismo esteja preparado para aquele momento, mas o seu emocional também esteja bem preparado para aquele momento, né? O maior problema nosso é que às vezes a gente deixa correr a semana, né? Chega no final de semana, a gente não programou nada, a gente não sabe o que a gente vai fazer e às vezes a gente se vê jogado dentro de um evento, dentro de uma festa, dentro de um churrasco e a gente não se preparou antes, né? A gente não se organizou para que acontecesse aquele momento. Então é aí que vem a culpa, a compulsão, o comer exagerado, o sair passando mal, né? Então, o planejamento, ele é fundamental para que a gente consiga comer aquilo que a gente gosta, né? Estar presente nos momentos de confraternização e não exagerar e não perder tudo que você já conquistou, tudo que você veio conquistando, né? Então, a questão da comemoração, né? Quando a gente fala comemoração, comer, né? Moração. Então, a comemoração, as comemorações, as festas, isso já é cultural, né? As comemorações estarem relacionadas ao alimento, ao consumo de alimentos, né? Então, a gente sempre vai para as festas, sempre vai nos finais de semana pensando na comida, na bebida. Isso já está na gente, né? Porque desde os nossos ancestrais, né? Desde os nos tempos passados mesmo, era assim, né? Conseguia uma caça, conseguia um alimento, era comemorado, era um motivo de comemoração. Então, o alimento está relacionado às comemorações, né? E aí, quando você está iniciando, se você está iniciando uma jornada, estou iniciando um processo de emagrecimento, né? O que fazer? Eu não devo ir para as comemorações, eu não devo estar participando porque eu vou perder tudo que eu já vim, né, o processo todo, né, as conquistas que eu venho fazendo no meu dia a dia. Não, tá? Não é assim. No primeiro momento, e para algumas pessoas, eu recomendo sim que a pessoa se afaste um pouco, certo? Por quê? Quando você está iniciando o processo, às vezes você não está muito preparado emocionalmente, psicologicamente. Os seus comportamentos não estão muito legais com relação à alimentação. Então, o que acontece? Você vai lá naquela festa ou naquela confraternização, você vai ter alguém sempre que vai estar incentivando você a comer ou a beber. E se você não está preparada, para aquele momento, você acaba, como diz, enfiando o pé na jaca mesmo, acaba comendo demais, bebendo demais. Então, o que eu recomendo fazer? Se você está no início, tá? São as primeiras semanas do processo. Afasta um pouco, né? Entra realmente, a gente fala, entra numa bolha, né? Nas primeiras semanas. Começa a amadurecer
todo o seu processo emocional primeiro, né? Toda as questões emocionais primeiro. Então, pensa o que é difícil para você lá naquela festa. O que você vai encontrar lá, né? Quais são os sabotadores que vão vir aí na sua cabeça? Quais são os monstrinhos, né? Que a gente vai enfrentar naqueles momentos. Então, primeiro, quando a gente está iniciando, a gente precisa fortalecer o nosso emocional. Então, a gente fortalece, a gente entende todas as nossas questões, o porquê que a gente faz algumas coisas, o porquê que eu não consigo me controlar na frente de um doce, o porquê que eu tenho que beber exageradamente, né? Muitas vezes a questão alcoólica mesmo, a ingestão da bebida alcoólica, ela tá muito relacionada a questões lá atrás, né? Na sua juventude ou na sua adolescência, na infância, né? Então, assim, muitas vezes tem que ser trabalhado algumas coisas da parte psicológica, na parte emocional, para que você se fortaleça e consiga enfrentar algumas situações, tá? Então, não é que você vai viver dentro de uma bolha e não vai ter vida social, não é isso. É que nos primeiros momentos é um momento de fortalecimento, né? Então, você vai se fortalecer, entender todo o processo, saber fazer as escolhas, entender o que vai ter lá, como que você vai lidar com aquela situação. Aí sim, quando você estiver pronta, você vai ter vida social normal, né? Você vai às festas, você vai a casamento, você vai final de semana, mas num primeiro momento é muito importante que você primeiro trabalhe o seu interior, tá? Então essa é a nossa primeira dica, tá? Fortaleça, trabalhe primeiro o seu interior para depois você estar nas festas, nos eventos, nos finais de semana com tranquilidade. Isso se você está começando o seu processo de emagrecimento, tá? Eu não sei se vocês já viram isso na mídia, né? Devem estar vendo isso na mídia, assim como eu. Às vezes divulga, os famosos estão divulgando aí, né? Vem alguém na minha casa, um chefe de cozinha, por exemplo, e faz a comida para mim, né? Faz o alimento ali, e aí a pessoa perde peso, perde bastante peso, emagrece, né? Porque ela tá sendo cuidada, né? Então, assim, aquela pessoa tá lá fazendo a comida para ela, tá levando lá, ela tá comendo e tá emagrecendo. Isso é viver numa bolha, tá? Eu falo bastante disso também. Isso é viver numa bolha. Como que é viver na bolha? É você ser cuidado o tempo todo, nada te atinge, né? Nada consegue te atingir naquele momento. Então, o que acontece? Você consegue perder peso tranquilamente, porque você está recebendo tudo pronto, você está só seguindo ordens, né? Mas você não está trabalhando o seu comportamento, você não está trabalhando as suas questões emocionais. Você só está recebendo tudo pronto e executando. Isso é como se fosse uma bengala, né? Enquanto você tem a bengala, você está conseguindo andar, né? Você está escorando nela e você está conseguindo andar. E quando te tiram aquela bengala, você vai conseguir andar, continuar a andar sozinha? Geralmente não, geralmente depois que tira a bengala você cai, né? E é esse o problema de estar dentro de uma bolha o tempo inteiro, com profissionais sempre direcionando e dizendo o que você deve ou não comer, ou pessoas fazendo o que você precisa ou não, né, lá tá consumindo naquela hora. Então, é interessante ter pessoas que te ajudam e que fazem a comida para você. É ótimo, excelente, né? Você pode ter isso. O problema é se você não aprender com isso, né? Se você não evoluir e se você não trabalhar outras questões emocionais, comportamentais, de rotina, para que você evolua e consiga, fora dessa bolha, conviver normalmente, olhar para aquele alimento e não desejar comer ele inteiro, né? Não sair consumindo bebida alcoólica igual uma doida, né? Então, assim, essas questões de auxílio nesses momentos, tá? De início de emagrecimento é excelente, é ótimo. Mas não pode ser por muito tempo, ele não pode durar muito tempo. Ele tem que fazer você entender o processo, entender, saber fazer escolhas
e principalmente te preparar emocionalmente para esses momentos, tá? Então, a questão da bolha, gente, era só para mostrar para vocês que nesse primeiro momento, sim, às vezes é importante que você se afaste de pessoas e de vida social, tá? Num primeiro momento, às vezes é necessário. E num segundo momento você vai ter vida normal, tá? Outra coisa importante, né, pra gente conseguir lidar bem com a vida social é a disciplina, né, que eu tava falando pra vocês. É o momento de ter disciplina. Então, se eu faço meu planejamento, eu preciso cumprir o meu planejamento. Se eu faço o meu planejamento do final de semana, eu vou executar o planejamento que foi feito, né? Eu não tô falando que a gente vai fingir que nada vai acontecer, que é tudo, a minha vida é um mar de rosas, né? E que não vai acontecer imprevistos. A gente vai aprender a lidar com imprevistos, sim. Mas quando a gente tem planejado o nosso final de semana, é mais fácil eu conseguir seguir o que estava planejado, né? Quando eu não planejo nada, vou conforme a onda bate, eu vou rolando, né? Então, fazer o planejamento é fundamental. E aí, ter disciplina para executar esse planejamento é mais importante ainda, tá? Uma coisa também que eu queria colocar para vocês é a questão de você ir numa festa, você ir num evento e você cair na tentação, né? Você cair na tentação naquele dia e você comer brigadeiro, você comer torta, você comer coxinha, você tomar refrigerante, você tomar bebida alcoólica. É normal, tá? Tá tudo bem. Então, quando acontecer isso, né? Existem esses momentos que a gente chama de momentos de recaída. Que às vezes a pessoa já perdeu 10 quilos, a pessoa já fez todo o preparo, né, do emagrecimento, já conseguiu perder peso, mas chega lá numa festa, chega num evento, chega no final de semana e que se descontrola, né, e que perde a mão mesmo. Isso pode acontecer. E é você não se punir, não ficar pensando nisso, estressando mais o corpo com isso. É simplesmente você aceitar que aconteceu, que você teve uma recaída, que isso é normal e que no dia seguinte, vida que segue, vou voltar pro meu dia dentro do que estava planejado, tá? Então, as coisas vão acontecer? Vão ter momentos que você vai ter, de repente, uma compulsão, uma recaída, vai comer alguma coisa, né, que não estava planejado? Vai. Se perdoa, ok, tá tudo certo e segue o barco, tá? O pior de tudo é você ir numa festa, comer, né, exageradamente, às vezes beber exageradamente e ficar culpada. E se sentir culpada, a última dos mortais, né? E no outro dia vem a frustração. E com a frustração vem aquela sensação de que eu não consigo, eu não sou capaz, né? Eu sou uma fracassada. Então, assim, o mais importante nesse processo é que você saiba que isso pode acontecer, que se acontecer tá tudo bem, né? E é só você se levantar no dia seguinte e continuar o seu planejamento, tá? Que não tá nada perdido, nada pode, né? Não dá pra gente retomar, tá bom? Exatamente, tudo requer equilíbrio. Isso aí, Pablo. Mas agora eu quero dar exemplos práticos, né? De alguns eventos. Tá? Pra gente pensar aqui juntos, né, em alguns eventos, em algumas situações que acabam colocando a gente numa saia justa. Então, eu pensei aqui no happy hour, né? Então, quando a gente vai para um happy hour, né? Eu vou para um happy hour da faculdade, do trabalho, né? Então, a gente tem vários momentos que a gente gosta de sair com os amigos, né? De estar com as pessoas que a gente ama, e a gente vai curtir aquele momento, um happy hour. Qual que é o maior desafio do happy hour? O happy hour, geralmente, ele é regado de bebida alcoólica, né? E a bebida alcoólica, no processo de emagrecimento, quando a gente fala de emagrecimento ou de perda de gordura corporal, mudança de hábitos, etc., o que acontece? A bebida alcoólica, ela é extremamente prejudicial, não só por causa das calorias, mas porque ela atrapalha todo o seu metabolismo. Ela acaba deixando o metabolismo, é como se você jogasse, né, um monte de sujeira lá dentro do teu corpo e ele tivesse que limpar depois.
E ele vai ser difícil para ele limpar, porque tem muita sujeira, né? E aí ele vai ficar mais lento. Ele consegue limpar, mas ele vai ficar mais lento, que é tudo que a gente não quer no processo de emagrecimento, né? E geralmente nesses happy hours, a gente ingere a bebida alcoólica e os beliscos, né? As beliscadinhas. Então tem o amendoim, né? Tem a azeitona, tem os embutidos, né? Tem os salgadinhos fritos, a batata frita. Então, nesse momento, geralmente as pessoas escolhem esses alimentos para ir petiscando, né? E comendo ali. Qual que é a minha sugestão? O que eu posso fazer num happy hour? Primeiro, se você vai ingerir bebida alcoólica, peça uma bebida alcoólica que você consiga tomar devagar, né? Saboreando, degustando mesmo a bebida, né? Tomando de bicadas. E junto com a bebida alcoólica, você tome água. Assim você diminui a quantidade da ingestão de bebida alcoólica e você se hidrata também, né? Claro que não é o melhor dos mundos. O melhor dos mundos é não ingerir bebida alcoólica, né? Mas, se for o caso, tomar água e ingerir uma bebida que você consiga tomar devagar, com calma, né? É melhor, tá? É uma opção melhor. E aí você vai beber a bebida que você achar, né? Que você escolher lá. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes a pessoa escolhe a cerveja, por exemplo. Um dia quente, eu moro numa região extremamente quente, né? Cuiabá tá fazendo agora, facinho, 42 graus. Então, nesse momento, o que acontece? Vem a cerveja gelada, né? É uma bebida que você consegue tomar goladas, né? Um copo de uma vez. Muitas pessoas já tomam lá logo o primeiro copo. Então, essa bebida, ela não é a mais interessante para você tá tomando ali, porque você vai tomar em grande quantidade, né? Porque tá refrescando, é refrescante, você tá com sede, né? Você tá lá com os amigos que tá todo mundo tomando a mesma bebida, e aí você acaba abastecendo sempre o seu copo, tá? Então, isso é uma forma de exagerar, né? Então, se eu escolho uma bebida que poucas pessoas estão tomando, mas que eu gosto, né? E que eu vou tomando devagar e combinando isso com água, já é uma coisa melhor, tá? Outra coisa é os petiscos. Então, se você vai petiscar alguma coisa, prefira alguma coisa que é assada, né? Ou então, um filé, né? Uma proteína. Um filé a palito lá, que você vai comer só a carne, só a proteína, né? Evite colocar queijo, molhos, né? Nas preparações. E a azeitona, gente, ela tem muito sal, é uma conserva, né? Então, ela vai acabar gerando no dia seguinte, né, uma retenção hídrica, principalmente, né, aí no caso das mulheres, por exemplo, que gostam, né, às vezes de comer tanto amendoim, às vezes como a azeitona também, vai ter muito sal. E aí a mulher às vezes está naquele período também menstrual, aí tem mais retenção de líquido, então acaba tendo um inchaço maior. Então, assim, evitem esses alimentos, tá? Dê preferência para os assados, porque não tem molho, para uma proteína mais simples. E outra dica também é você fazer o seu prato, né? Então, ao invés de você ficar petiscando, você monta no seu prato o que você vai comer. Você já escolhe, já faz a sua escolha e deixa ali no seu prato. Você consegue visualizar a quantidade, a qualidade e comer só aquilo que tá ali, só aquilo que você colocou no seu prato. Então, isso é uma forma de você conseguir controlar um pouquinho aí o seu happy hour, tá? Não enfiar de vez o pé na jaca, tá bom? Refrigerante também, Pablo tá colocando aqui, né, os refrigerantes. Importantíssimo, né? O refrigerante também é uma fonte de açúcar, em grande quantidade, e de sal. Tem pessoas que esquecem que o refrigerante tem sal também. Então, e vários aditivos químicos que não é interessante, né? Então, se eu tiver a opção de tomar um suco, é melhor do que refrigerante? Tá? Mas lembrando, é um copo de suco. Se eu ficar tomando também suco, uma jarra, né? Vou abastecendo meu copo também o tempo todo,
isso também não é bom para o emagrecimento, tá? Você também vai gerar uma oferta grande de açúcar pro teu corpo, vai gerar um pico de insulina e que não vai ser interessante para o teu processo de emagrecimento, tá? Ela vai querer reservar a gordurinha. Então, a bebida que seria mais interessante, por exemplo, para você utilizar, é uma água com gás, com limão ali, né? Uma rodelinha de limão, de laranja, tá? Aí você toma com mais tranquilidade, certo? A Nalva tá colocando aqui, cortei os refrigerantes, né? E adicionei sucos naturais. Joia! É interessante a adição dos sucos? Eu acho muito interessante essas substituições. Porém, a gente não pode esquecer que se você tá num processo de emagrecimento, o suco, ele é rico em frutose. E a frutose, quando ela está sozinha, porque o suco não tem fibras, né? A gente tira, né? Coa e tal, então tira as fibras. Como a gente tá trazendo pro copo de suco só o caldo, né, da fruta, a fruta não tá mais as fibras ali, então ela vai rapidinho para a corrente sanguínea também e também estimula a nossa insulina, a liberação de insulina. Então também tem que tomar cuidado com a quantidade, tá? Então às vezes é interessante, é melhor do que o refrigerante, mas para você tá beliscando e tá o tempo inteiro ali tomando alguma coisa, a água é o melhor, tá? A água com gás, a água pura mesmo, tá? Os queijos, né? A Jair tá colocando aqui, perguntando dos queijos. Os queijos, se você conseguir substituir, ao invés de colocar um queijo amarelo, né? Colocar mais os queijos brancos, é melhor, tá? Claro que uma porção pequena de queijo, né? Se for do queijo amarelo, uma porção pequena, tudo bem, tá? Mas não fica beliscando, pega dois pedacinhos, 3 pedacinhos ali, né? Cubinhos ali, geralmente é um cubinho, né? De queijo, ok, tá? Mas não fica também o tempo todo beliscando o queijo, porque vai ter uma quantidade grande de gordura, tá? Outra coisa também legal aí no happy hour, né? É a gente fazer, quando a gente estiver com o prato, né? O prato pronto, né? Você mostra para as pessoas, né? Para as pessoas que estão com você. Estimula as pessoas a fazerem a mesma coisa, né? A elas montarem também o pratinho, né, delas, para que vocês não fiquem pedindo um monte de coisa, para que não fique em cima da mesa, porque senão vai ficando em cima da mesa as sobras e aí você também vai consumindo porque tá lá sobrando, né? Então tem que tomar cuidado com isso também. Às vezes fica as porções e as pessoas não pegam, não fazem assim, né? Como você não coloca no prato, fica ali, né? As porçõezinhas expostas, e aí vai acabando, você vai abastecendo, tá? Então, isso no happy hour. Deixa eu ver as perguntinhas aqui de vocês. Água de coco, ótimo, Jair. Água de coco também é interessante, é melhor do que refrigerante. Só que a água de coco tem o mesmo problema do suco, tá? Você vai tomar um copo de água de coco e parou por aí, tá? Porque a água de coco também tem bastante carboidrato. Então, ele também estimula a produção de insulina, né? Então, a quantidade que a gente tem que trabalhar, tá? É ótima, fornece vários nutrientes, é muito mais interessante do que uma bebida alcoólica e do que um refrigerante, mas a quantidade também tem que tomar cuidado para não exagerar, tá? Então, vamos para um outro momento, né? Eu acho que vocês também já passaram por isso ou estão passando por isso, que é o jantar romântico. Será que vocês já foram, né, num jantar romântico pensando na comida? Tem gente que vai no jantar romântico e fica pensando, meu Deus, o que eu vou comer? Eu tô de dieta ou eu quero perder peso e aí vou exagerar, né, no jantar romântico. Obrigada, Jair. Então, ó, o jantar romântico, o que acontece? Você começa a namorar ou tá com o marido, né? E aí tem aquele momento, a gente acaba indo com muita frequência no restaurante. Acaba sendo o passeio mais corriqueiro, né? Restaurantes, barzinho, né? Então, vai para um jantar.
Ah, eu vou ficar. Ah, eu não posso comer isso, né? Ah, eu não posso comer aquilo. Você é aquela pessoa, principalmente no começo do relacionamento, né? A gente fica até com receio, né? Falar, ai meu Deus do céu, você é a chata, né? Que eu não como isso, não como aquilo, né? O que eu vou escolher? Então, assim, uma dica pra você: se você vai no jantar romântico, ou então se você está, né, tá iniciando, né, um relacionamento, vai no jantar romântico, o que você faz? Você dá uma sondada no menu lá do restaurante antes de você ir, né? Tem vários restaurantes hoje, a maioria dos restaurantes servem pratos muito mais interessantes, mais saudáveis, né? Tem várias opções. O que não é interessante você estar consumindo lá num restaurante, por exemplo, né? Na hora que você vai para um restaurante. Se você pedir alguma coisa que é empanada e ainda vem com queijo, com molho, isso aí é uma bomba calórica, principalmente se vai ser à noite, né? Então, à noite não é o momento da gente encher demais, da gente comer alimentos muito calóricos, né? Porque a gente não vai mais gastar tanta energia, a gente já vai dormir. Então, dê preferência aos grelhados, a um peixe, por exemplo, você pode pedir um peixe assado, né, ensopado, com uma salada bem bonita, né? Então, assim, tenta fazer escolhas melhores ali e deixa a sobremesa de lado, né? Então, nada de pedir uma sobremesa, um sorvete, né? Um bolo de chocolate, né? Então, assim, você já foi, você já passeou, você já saiu, você já comeu, já saiu da sua rotina. Então, evita os excessos, os exageros, né? Então, se você conseguir não pedir a sobremesa, melhor ainda. Não, mas eu tô com muita vontade, né, de comer aquela sobremesa e tal. Tudo bem, então se permita, tá? Você tá num jantar romântico, não vai ficar encucada com isso. Se permita, no dia seguinte você volta à sua rotina normal, tá? Você volta pro seu planejamento, mas o mais importante é que você não ache que enfiou o pé na jaca hoje, né? Comeu demais ali no jantar romântico, você precisa dar continuidade no final de semana todo, tá? Então, se foi isso no sábado, no domingo você já se controla um pouquinho mais, né? Já faz uma refeição mais leve, não fica pedindo delivery, fast food, tá bom? Outra situação aqui, de encontros de família, né? Encontros de família é muito, muito interessante, né? Esses encontros de família, o que acontece? Eu não sei se acontece na família de vocês, na minha acontece bastante. Reúne todo mundo, né? Aquele vucu-vucu, eu tenho 4 irmãos, aí vem sobrinhos, os cunhados, cunhada, etc, né? Reúne aquela galera toda, e aí a mãe, a avó, a tia, às vezes fez uma preparação que fala assim pra você: come, eu fiz porque você gosta, eu fiz especialmente pra você, né? Tá delicioso. E aí vem aquela situação que você fica chateado, né? Ah, eu vou deixar ela chateada, eu não vou comer, eu vou falar que não, né? Já que eu tô de dieta, ou então tô, né, querendo emagrecer, o que eu vou fazer, né? A mesa tá sempre farta, né, Pablo? Encontro de família não é mesa cheia, comida, né, a rodo, né? Então, a mesa tá sempre farta aí, né? Então, graças a Deus, né, gente? Não vamos reclamar, mas a gente tem que pensar no seu objetivo. Lembra? No motivo, no seu objetivo, no que você tá querendo. Então, assim, a família não são as pessoas que você mais ama e que mais te amam também, né? Então é o momento de realmente você ser franco com as pessoas. Olha, eu tô, né, num processo, tô no emagrecimento, mas eu vou comer o seu bolo, eu vou comer o seu pudim, eu vou comer um pedacinho do teu da tua preparação, né? Seja do que foi que ela preparou. Você vai comer, você come, só que a dica eu acho que é o pulo do gato. Quando você for comer aquela preparação que você mais gosta, que a pessoa fez com carinho, com amor, né? Que você, assim, realmente, quando você come, você quer mais um pedaço, você pega o seu pratinho com uma porção pequena, né? Você coloca ali e aí você vai saborear. Você vai saborear como se fosse a primeira vez que você estivesse comendo aquele alimento. Então, você vai dar
a colherada, a garfada, deixar na boca, deixar ele rodar na boca, né? Devagar, sentindo o cheiro, sentindo os aromas, né? Devagar, degustar realmente aquele alimento. Então, tudo que a gente gosta e que a gente sabe que é muito calórico, que vai atrapalhar a nossa estratégia, a nossa dieta, o nosso plano alimentar, tudo que for para atrapalhar, a gente trabalha dessa forma. Então, você vai comer, sim, mas você vai comer com prazer, saboreando, tentando degustar aquilo ali como se fosse a primeira vez que você está fazendo. Então, isso você agrada a você, o seu paladar, né? E você agrada a outra pessoa também que fez com todo carinho. Então, você fala para a pessoa, olha, tava delicioso, como sempre, estava maravilhoso, mas eu vou ficar nesse pedacinho mesmo, porque eu tô tentando, perdendo peso, tô querendo emagrecer, tô fazendo um planejamento, né? Um plano alimentar. E aí eu quero que você também me ajude, né? Então eu preciso de ajuda, eu preciso de parceiros que me deem forças também para continuar. Então quanto mais sincero você é com as pessoas que estão ao seu redor, né? E as pessoas que te amam, mais elas vão contribuir com o seu progresso, com a sua evolução, né? Então, se você tá no meio de pessoas que gostam de você e que querem o seu bem, elas vão entender também. E outra coisa muito importante é que nesses momentos de família, geralmente tem sempre aquelas pessoas que falam assim, mas ela já começou a fazer essa dieta aí umas 10 vezes, né? Começa, nunca não dá sequência, não, né? Daqui a pouco ela já tá comendo um monte de coisa, nunca vi ela continuar. Ela é só a primeira semana, é só fogo de palha. Tem muitas pessoas falando isso. Muitas pessoas da família. Por quê? Porque muitas vezes você já fez realmente isso. Você já iniciou a dieta, já iniciou a mudança, já iniciou o plano alimentar várias vezes e não deu continuidade. Então, o que você tem que fazer, né? Na verdade, você tem que mostrar para essas pessoas que você realmente está comprometido com aquele processo e que agora é para valer, né? Então, mais do que falar, você vai fazer, você vai demonstrar que você realmente está comprometida com o que você está fazendo. E aos pouquinhos, a sua sementinha, ela vai envolvendo as outras pessoas, porque elas vão vendo que você está melhorando, que você está emagrecendo, que você está chegando, atingindo o objetivo que realmente você buscava, né? Então, envolva todas as pessoas, traga para você, né? Faça com que elas sejam seus anjinhos, que elas te ajudem, e não o contrário, né? E não com que elas acabem boicotando, sabotando o teu processo de emagrecimento, tá? As dietas radicais, né, levam à desistência, exatamente. A maioria das vezes é quando a gente proíbe, né? Não posso mais comer isso, não vou nunca mais comer aquilo, não vou participar mais das festas, das reuniões em casa, porque o pessoal insiste e eu acabo comendo, acabo enfiando o pé na jaca. Então, isso é pior, né? Porque isso fica martelando na nossa cabeça. Isso é muito ruim, principalmente para a parte emocional. E quando a gente fica mais estressada, quanto mais estressado a gente fica, mais substâncias inflamatórias a gente produz, mais gordurinha a gente segura. Então, nada de estresse, né? Vamos lidar com essas situações de uma forma bem tranquila, tá? Deixa eu ver as perguntinhas aqui de vocês. Acontece isso, né, mesmo? Não ajuda, só atrapalha. Muita gente não ajuda, só atrapalha. Mas eles vão começar a te ajudar, Jair, a ver você de uma forma diferente quando eles perceberem que você realmente está determinada. Que foi numa festinha, no primeiro final de semana, você se comeu com tranquilidade, você ficou ali com as pessoas, mas você não exagerou, por exemplo, no bolo, que você sempre exagerava, você exagerou, você tomou refrigerante, você ingeriu muita bebida alcoólica. Quando eles começarem a perceber que isso está sendo frequente, que em vários encontros você está fazendo aquilo que você se propôs a fazer, eles vão começar a te olhar diferente. E aí sim eles vão começar a te ajudar, né? Então é preciso ter esse olhar carinhoso pra gente, sem julgamento, né? Um passo de cada vez, isso, porque assim,
Lembra que na outra live, né? Quem não assistiu aí, assista as lives que estão gravadas, que eu falo do hábito, né? Da formação do hábito. É importante que você dê realmente um passo de cada vez. Se você quiser dar 10 passos rápidos, o risco de você cair é grande, né? Então, a gente dando um passo de cada vez, a gente vai construindo algo que é mais sólido, né? E que você vai ficando cada vez mais forte, tanto o teu emocional quanto a parte de metabolismo também, o físico, né? A gente acaba melhorando tudo quando a gente vai devagar e sempre, né? Disciplinado, dando continuidade, tá? Recomendo uma dieta acompanhada de um psicólogo, no caso... Sim, tá? No caso de compulsão alimentar, é porque a gente tem muitas distorções desses termos, tá? Mas a gente, geralmente, o que a maioria das pessoas tem é uma impulsividade, tá? Você não conseguir controlar frente a um alimento gostoso, né? Isso não é compulsão, tá? Para ser compulsão, a gente tem vários critérios que a gente utiliza, né? A gente faz uma triagem e aí a gente fala, não, isso é compulsão, a pessoa está realmente compulsão e encaminha, claro, para um profissional, um psicólogo, para ele ajudar nesse sentido, tá? O nutricionista vai trabalhar com a parte da alimentar, né? E o psicólogo vai trabalhar com a parte emocional mesmo. Então, a compulsão alimentar aí sim já pede um tratamento, né? A impulsividade, a gente trabalha também com questão comportamental, tá? Tem muito a ver com o comportamento alimentar, com as rotinas, né? Com os hábitos, que é essa impulsividade, a não conseguir, às vezes, controlar, né, a sua vontade de comer ali frente a um determinado alimento que é muito gostoso, às vezes exagera, né, chega a passar até mal porque consome exageradamente. A compulsividade, ela já isso tem que persistir, né, tem vários critérios, tá, que é usado para diagnosticar compulsão alimentar, tá bom? Continuando aqui, só mais um exemplo aí para vocês de vida social que pode atrapalhar o seu processo de emagrecimento, mas que tem sim uma forma de amenizar. As férias. Quem tá de férias, quem saiu de férias, né? Sabe como que funciona, né? As férias. Agora, então, que a gente tá na quarentena, a gente sabe muito bem, né? Como que funciona isso. A gente acaba comendo mais, a gente acaba não se exercitando. Tomar uma aguinha aqui, vocês vão pensando. Então, o que acontece? Nas férias, sair de férias é um momento de socializar, de repente vai com a família, né? Vai encontrar amigos, e você vai ter muitos momentos de vida social, muitos momentos, né, de comemoração. Então, nas férias, gente, a mesma coisa. Você vai aproveitar? Vai. Você vai sair? Vai. Você vai comer? Vai, né? Você vai fazer tudo isso. Só que a gente pode amenizar os impactos dessas férias no seu peso. Como que eu faço isso? Primeiro, quando a gente sai de férias, geralmente a gente faz o quê? A gente come e fica no hotel, descansando, ou vai para um lugar, fica sentado. Sempre tá mais sentado, pega um táxi, né? Pega o metrô, pega um táxi. Então, assim, para a sua atividade física, para a rotina, né? Modifica totalmente a sua rotina. E às vezes você fica muito sedentário novamente, você não pratica atividade física lá. E aí, realmente, o peso, né? E aí come, e então o peso vai aumentar. Então, se você procurar pelo menos se movimentar, né? Ao invés de pegar um ônibus, vê se não é muito longe, se você consegue ir andando, né? Fazer a caminhada, né? Por exemplo, você vai para um lugar, um lugar que tem uma orla, né? Que é praia. Vai caminhar na areia, vai fazer a corridinha na areia, vai andar de bicicleta na orla, vai passear, né? Então, assim, movimente, né? Tenha sempre essa mentalidade, o hábito de estar se movimentando, tá? Não ficar sempre parado, sentado, né? Então, tá sempre movimentando. Isso ajuda bastante. Outra coisa também, nas férias a gente
geralmente a gente vai nos restaurantes, né? Em vários, sempre tá comendo em restaurantes. Nos restaurantes, se for self-service, por exemplo, né? Quando você chegar lá no self-service, dá uma olhada primeiro no buffet. Não já sai pegando o prato e já servindo, tá? Dá uma olhada o que ele oferece, o que ele tem. Comece a pensar nas suas escolhas. O que você vai escolher ali para você colocar no seu prato? Quando você faz isso, primeiro você já traz, né, aquela questão do que é importante para mim, quais são os alimentos que eu gosto mais, o que tem aqui que eu gosto mais. Então, assim, você vê tudo e aí você começa pela salada, coloca metade do prato, coloca a salada no prato, né? E aí você escolhe uma preparação mais grelhada, evita as frituras, né? Se tem dois tipos, às vezes tem dois tipos de feijão, né? Um feijão que tá com um monte de embutidos, né? E um feijão que não tá com embutidos, tá mais simples. Vai no feijão mais simples, né? Você já vai colocar outras coisas, então vai no feijão mais simples. Tem fritura, às vezes é banana frita, é mandioca frita, é um monte de carboidrato frito, né? Então, assim, escolha um carboidrato, 2 no máximo para colocar no seu prato, né? Então, tem opções, tá, gente? Aí você chega às vezes na mesa, né? Vai passar ali no buffet de sobremesas. Aí tem um monte de sobremesa, tem um pudim, tem uma torta, tem um monte de doces recheados, né? Então, assim, faça a sua escolha, seja qual for a sua escolha. Se for uma escolha de um doce, né? Eu tava com muita vontade de comer, sei lá, um furrundum, que é um doce típico aqui da região do Mato Grosso, tá? Eu vou comer aquele doce, eu queria tanto experimentar, eu vim para essa região e não vou comer esse doce? Ok, tudo bem. Coloque uma porção pequena no seu prato e faça da mesma forma que eu falei antes. Deguste, experimente como se fosse a primeira vez, né? Sendo a primeira vez, é a primeira vez. Mas assim, tente saborear, sentir o cheiro, todos os sabores daquele alimento, tá? Assim você consegue controlar melhor a quantidade do alimento e degustar e saber realmente o sabor daquele alimento, né? Coma sempre com calma, não fique em pé comendo, no desespero, né? Então, assim, procure realmente um horário tranquilo, que você vá num restaurante. Eu não sei se vocês... Eu não consigo comer bem, assim, de uma forma tranquila quando eu tô, por exemplo, num shopping ou num estabelecimento que tá muito barulhento, né? Muito barulho me incomoda muito, eu não gosto de comer em lugares assim. Então, às vezes eu como, mas sabe quando você come assim, não prestando muita atenção, porque aquele barulho me incomoda? Então, eu gosto de lugares mais calmos para comer, né? Para eu poder prestar atenção na comida, no que eu tô fazendo, mastigar bem o alimento, né? Fazer boas escolhas. Então, faça uma boa escolha. Escolha um bom restaurante, um restaurante que você goste, né? Que tá mais tranquilo. Vá num horário mais tranquilo. Às vezes, nesse horário, assim, meio-dia, né? Meio-dia e meio, 11 horas, 11 e meia, às vezes é sempre um horário que tá mais tumultuado. Então, se você conseguir ou ir um pouco mais cedo ou ir um pouco mais tarde, melhor, né? Que você vai pegar um local mais tranquilo, tá? Então, nas férias, né? São essas questões mesmo. Às vezes você também tá lá num barzinho, tá lá né, na beira da praia, por exemplo, né? Você vai pedir, vou pedir uma batata frita, vou pedir um camarão frito, eu vou pedir uma mandioca frita. Então, tudo frito, né? Você pede um monte de fritura. Então, assim, tomar cuidado com as escolhas, né? Você já pediu uma batata frita, então não escolha outra fritura, né? Outro carboidrato frito, né? Dê preferência realmente para os alimentos que não são fritos, tá? Se forem ensopados, melhor, tá? Se for uma proteína, né? Uma carne, um peixe, um camarão, até é melhor do que o carboidrato frito, tá? Do que a fritura. Aí entra, né, o suco, a água de coco, que a gente já falou, né? Nas viagens também tomar cuidado com o excesso das bebidas, geralmente, principalmente em ambientes mais quentes, né? Em regiões mais quentes, a gente tende a fazer o consumo de bebidas, né? Em maior quantidade, mas aí a gente exagera nos sucos e na água de coco. Então, vai tomar uma água de coco? Ok, toma uma água de coco. Aí, na próxima vez, você já pede uma água, né? Uma água
normal, né? Uma água natural, tá? Sem ser água de coco. Bebida alcoólica, mesma coisa, né? Cuidado com os drinks, com a caipirinha. Então, muitas pessoas que vão, né, que passeiam e tal, às vezes entram na caipirinha. A caipirinha, ela tem açúcar, né? Além de ter o álcool, tem o açúcar também. Então, assim, são pequenas coisas que a gente faz, né, nas nossas viagens, que a gente pode amenizar essa situação. Comida de avião, gente. Pra que comer aquilo, né? Aquilo ali é só um bando de sal e de conservante que tem ali dentro, de um monte de saquinho, né? Então, assim, não precisa comer aquilo, tá? Você vai passar 1 hora, 2, no máximo, sei lá, 3 aí, né? Se for voo doméstico, né? Não precisa comer no avião, tá? Deixa pra comer no local que você pousar, que aí você pode escolher melhor, né? Uma opção melhor do que aqueles salgadinhos, né? São péssimos, tá? Que não agregam em nada. Deixa eu ver mais perguntas que vocês fizeram, alguma coisa. É muito difícil escolher comidas que não é industrializada. Nalva. Na verdade, Nalva, é hábito, tá? A gente acabou se tornando, né, pessoas que querem muita facilidade, né, querem abrir o pacote, a gente quer mais facilidade na cozinha. E às vezes, essa facilidade, ela acaba trazendo outras coisas ruins, né? Então, às vezes é melhor a gente descascar, tirar um tempinho maior, né, do nosso dia para cozinhar alimentos in natura ou alimentos minimamente processados do que os alimentos ultraprocessados. Eu vou falar um pouquinho mais em alguma live aí, eu falo um pouquinho mais desses ultraprocessados, dos processados, da diferença deles, tá? Mas essa questão do industrializado, de utilizar o industrializado, é questão de hábito mesmo. A gente precisa ir trabalhando isso no nosso dia a dia. Você pode ir incorporando, por exemplo, eu sei que eu tô comendo, sei lá, muita lasanha congelada, né? Poxa, o que eu posso fazer para diminuir isso, né? Qual outra preparação eu posso escolher, eu posso colocar no meu dia, eu posso me planejar para ser congelada também, para ter essa praticidade, essa facilidade, mas que não seja essa industrializada. Vamos escolher uma outra preparação e vamos congelar, né? Então, assim, existem opções. É que a gente tem realmente, às vezes, esse hábito aí arraigado, né? Que é difícil de tirar. Mas existem outras opções, tá? Sentar à mesa sagrada, né? Faz bem ao corpo e à alma, requer atenção. Exatamente, eu gosto muito, eu acho fundamental a gente sentar à mesa, né? Agora, mais do que nunca, assim, eu tenho trabalhado bastante isso também. Aqui é muito quente, a minha mesa fica do lado de fora, né? Então, às vezes eu venho pro sofá, né, da sala para ligar o ar-condicionado porque é muito quente. Tá muito quente e a gente acaba sentando no sofá e comendo, né? Com o prato na mão, que é horrível. E aí eu já arrumei até uma mesinha para colocar dentro de casa para não precisar ficar lá fora no calor, né? Então, assim, são coisas que a gente precisa ir realmente trabalhando. É o hábito, é o costume, tá? Então, são pequenos detalhes, né, que às vezes a gente não se atenta, mas que quanto mais a gente for trabalhando eles, mais a gente vai ficar ligadinha para não fazer, né, aquelas coisas que vão só prejudicar a nossa saúde. Amei a cultura americana, os restaurantes servem jarras de água natural e gelada. Ai, que legal. Então, assim, né, água, gente, sempre, toda hora, todo momento, a água não tem problema nenhum, né? Vai consumir, na dúvida, consuma água, na dúvida, né? Não sei o que beber, não sei o que tomar, água, né? Pode ser até com uma rodelinha de limão, com gelo, mas água, tá? Na dúvida, é melhor a água. Bom, então, finalizando, né? A nossa live de hoje, eu queria colocar para vocês uma tarefinha, se vocês quiserem fazer, né? E compartilhar comigo nos stories. Fazer agora para o próximo final de semana um planejamento. Colocar agora tudo que vocês aprenderam aqui na live, né? Vamos começar a colocar em prática. Dar o primeiro passo já, né? Não deixar só
na cabeça, né? Só como aprendizado. Vamos começar a colocar em prática. Então, planeje o seu sábado, o seu próximo sábado e o domingo, tá? Planeje ele. Coloque ali no papelzinho, tira uma foto para mim e compartilha comigo nos stories. O seu planejamento do final de semana. Não precisa detalhar nada não, só coloca assim, planejando o final de semana. Eu já vou saber que você tá fazendo, que você tá colocando aí em prática o que você aprendeu aqui, tá? Jair colocou, graças a Deus eu não sou de comer muita porcaria. Que bom, Jair. Né, isso, a gente já, pão e biscoito, né, um pãozinho que você consiga fazer em casa, com farinha integral, né, com farinha de aveia, com outras farinhas, ok, tudo bem, né, interessante, é gostoso, né, a gente gosta de consumir também. Mas tem opções, a gente saber que tem opções mais saudáveis, né, que a gente pode estar utilizando. E os finais de semana, né, como vai ser agora sábado e domingo, eles precisam ser planejados. A gente precisa ter esse cuidado de planejar o final de semana. Então, a tarefinha é planejar o final de semana, tá? Postar lá, dividir comigo lá nos stories, esse final de semana, o que vocês vão fazer, né? Onde que vocês vão? Com quem que vocês vão, né? Não precisa detalhar isso nos stories, tá, gente? Pode ser só pra você mesmo, mas coloca lá, planejando o final de semana, que eu já vou saber o que vocês estão fazendo. Então, coloca com quem, onde que você vai, o que vai ter lá, né? Quais as opções melhores. Então, tenta planejar o seu final de semana, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da live. A nossa próxima live é na terça-feira. Toda terça-feira eu vou estar trazendo um tema aqui para trabalhar com vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado, tenham contribuído, que tenham ajudado. Um beijão, até a próxima!